Olá, gente. Boa tarde. Bem-vindos a mais uma aula de Cálculo 1, a aula de número 32. Na aula de hoje, a gente vai definir os máximos e os mínimos absolutos e relativos, ou seja, os extremos das funções. Esse é o primeiro tópico que é derivadas. Então, a partir da aula de hoje, a gente vai abordar as várias aplicações das derivadas. Vamos começar definindo os extremos de funções. Então, começamos aí com essa primeira definição, a definição de máximo absoluto e de mínimo absoluto. Bom, dado uma função f de domínio D com valores em R, então a gente diz que f tem um valor máximo absoluto em D em o ponto C, se o f de x for menor ou igual ao f de C para todo x do conjunto D. Em outras palavras, todas as imagens são superadas pela imagem f de C. Então, f de C ela é maior ou igual que todas as demais imagens quando x está no domínio da função. Então, f de C desempenha o papel de máximo absoluto, ou seja, é o maior das imagens. E a gente diz que um ponto C é um valor mínimo absoluto no conjunto D, se f de x for maior ou igual a f de C para todo x em D. Certo? Então, em outras palavras, o ponto C será um ponto de mínimo absoluto da função no conjunto D, se a imagem f de C for menor ou igual que todas as demais imagens da função quando x percorre o conjunto D. Tá? Então, a definição ela é bem intuitiva, bem clara. A gente diz também que máximos e mínimos absolutos são chamados de extremos absolutos ou extremos globais. Então, máximo absoluto é também chamado de máximo global. Tá? Mínimo absoluto é também chamado de mínimo global. Ok, então vamos aí um exemplo já para ilustrar esse nosso conceito. Vocês estão vendo aí duas funções definidas no intervalo fechado menos π sobre 2, π sobre 2. A função vermelhinha, que é o cosseno de x, e a função azulzinha, que é o seno de x. Então, o que você observa? Primeiro, que a função cosseno de x, você vê que ela assume o seu máximo absoluto ou global uma vez. E ela assume aqui, ó, nesse ponto, que é a imagem do zero. Tá? Então, essa função, ela assume o valor máximo 1 no ponto x igual a zero. E ela assume o valor mínimo zero duas vezes, nos pontos x igual a menos π sobre 2 e x igual a π sobre 2. Tá? Então, veja, chamo a função cosseno de x de f, se eu chamo a seno de x de x, então, repetindo, o ponto x igual a zero, nesse exemplo aí, a gente diz que ele é um ponto de máximo local da função f de x. E a imagem f de zero, que é igual a 1, é o valor máximo que a função assume. Tá? É o máximo absoluto da função. É o valor máximo absoluto da função que é assumido no ponto x igual a zero. Note que os pontos x igual a menos π sobre 2 e x igual a π sobre 2, eles são pontos de mínimo absoluto para a função f. E o valor, as imagens f de menos π sobre 2 e f de π sobre 2 são iguais a zero. Então, essas imagens representam o valor mínimo da função. É o mínimo absoluto da função. Já a função g de x, seno de x,
você vê que ela assume o seu valor máximo no ponto x igual a π sobre 2. E esse valor máximo é o g de π sobre 2 que vale 1. Então você vê que o maior valor que g de x assume é o valor 1. E assume no ponto x igual a π sobre 2. Então x igual a π sobre 2 é um ponto de máximo absoluto. E a imagem g de π sobre 2, que vale 1, é o valor máximo da função nesse conjunto, nesse intervalo, menos π sobre 2, π sobre 2. Já o ponto x igual a menos π sobre 2, você vê que nesse ponto a função g de x, ela vale menos 1, e é o seu valor mínimo. Então, x igual a menos π sobre 2, ele é um ponto de mínimo absoluto da função g de x, e o valor mínimo da função neste intervalo fechado, de menos π sobre 2 a π sobre 2, vale menos 1. Funções definidas pela mesma regra podem ter extremos diferentes. Isso vai depender do domínio. Então, vamos ver aqui 4 exemplos em que a regra é a mesma, y igual a x2. A gente só vai mudar o domínio, então isso vai fazer muita diferença. No primeiro exemplo, o gráfico da esquerda, eu tenho a função y igual a x2 e eu estou supondo que o domínio é o conjunto R. Tá? Então você vê que neste caso, a sua função, ela não tem máximo absoluto. Por quê? Porque as imagens crescem para mais infinito, quando x vai para mais infinito, ou quando x vai para menos infinito. Então você não tem o maior valor, mas você tem o menor valor. Né? O mínimo absoluto dessa função é 0 e é atingido quando x é igual a 0. Tá? Então, neste exemplo, a gente tem ausência de máximo absoluto, e o mínimo absoluto é 0 e ocorre em x igual a 0. Agora vamos olhar a função y igual a x2, esse gráfico aí da direita, porém o domínio agora está restrito ao intervalo limitado, fechado, 0,2. O que você observa neste caso? Que a função ela assume o seu valor máximo absoluto e assume o seu valor mínimo absoluto. O máximo absoluto dessa função é 4 e é atingido quando x é igual a 2. Pelo gráfico, dá para você ver isso. Né? 4 é a maior das imagens. E o mínimo absoluto vale 0 e é atingido quando o x é igual a 0. Certo? Então, tá aí. O máximo absoluto é o f de 2. Se você chamar a função de f de x, é o f de 2, e que vale 4. E o mínimo absoluto é o f de 0, e que vale 0. Vamos agora analisar esses dois outros gráficos. Olha, no gráfico da esquerda, o intervalo, veja, a função y igual a x2 agora, ela é definida no intervalo aberto no 0, fechado no 2. Então, o que você pode concluir daí? Bom, neste caso, a função ela atinge o máximo absoluto quando x é igual a 2, só que ela não tem mínimo absoluto. Né? Porque o mínimo absoluto seria 0, que é a imagem de 0, só que o x igual a 0 não faz parte do conjunto, já que o domínio é aberto no 0. Então, isso faz com que o mínimo absoluto não é atingido. Tá? Seria 0, mas não é porque o 0 não faz parte do conjunto. Então, a função definida nesse conjunto não apresenta mínimo absoluto. Então tá aí, né? Máximo absoluto 4, que é o f de 2, e ausência de mínimo absoluto. E o gráfico da direita, o domínio agora é o intervalo aberto no 0 e aberto no 2, portanto, esta função ela não apresenta nem máximo e nem mínimo absolutos, porque os pontos onde esses valores ocorreriam não fazem parte do conjunto, que são os extremos 0 e 2 do intervalo. Tá? Portanto, o que nós temos neste exemplo é a ausência de extremos absolutos. Tá? A ausência do máximo absoluto e do mínimo absoluto. O próximo teorema ele é muito importante e ele estabelece para nós em que condições você garante
a existência de um valor máximo e a existência de um valor mínimo da função, de uma determinada função. Tá? Então, esse teorema 1 é também chamado o teorema do valor extremo. O teorema diz o seguinte: se f é contínua no intervalo fechado AB, então f assume tanto um valor máximo, que eu vou chamar de M maiúsculo, como um valor mínimo, que eu vou chamar de M minúsculo, no intervalo AB. Em outras palavras, vão existir dois elementos do intervalo AB, tais que, se eu chamar esses elementos de x1 e x2, então um deles vai desempenhar o papel de mínimo absoluto e o outro vai desempenhar o papel de máximo absoluto. Tá? No caso aqui eu escolhi o x1 para representar o papel do mínimo absoluto. Então, esse valor mínimo que a função atinge, tá? Esse valor mínimo m da função, ele é atingido no ponto x igual a x1. E o valor máximo da função, eu estou supondo, ele é atingido no ponto que eu estou supondo ser x2. Então, ele é o f de x2. E ser mínimo absoluto, veja, significa o quê? Que f de x supera m para todo x do conjunto AB, e f de x é superado pelo valor máximo para todo x do intervalo AB. Tá? Então, em outras palavras, todas as imagens vão ficar limitadas superiormente pelo M maiúsculo e inferiormente pelo M minúsculo. Então, é um teorema bem tranquilo. A demonstração, ela exige conhecimentos mais avançados de cálculo, então a gente não vai fazer, né? Foge ao propósito do nosso curso, tá? Mas vocês vão encontrar demonstração do teorema do valor extremo em muitos textos avançados de cálculo, e especialmente nos livros de análise matemática. No exemplo 3, das figuras abaixo, temos os gráficos de funções contínuas definidas no intervalo fechado AB. Vamos identificar nessas figuras quem desempenha o papel, né? Quem é o ponto X do intervalo AB, que desempenha o papel de mínimo absoluto, quem é o ponto x2 do intervalo que desempenha o papel de máximo absoluto. Tá? E quais são os valores mínimos da função e máximo da função neste intervalo AB? Os valores eu vou identificar por M minúsculo e M maiúsculo, respectivamente. Já os pontos onde ocorrem esses extremos, eu vou chamar de x1 e x2, respectivamente. Então, vamos identificar em cada um deles. No primeiro gráfico, o gráfico que vocês estão vendo aí da esquerda, olha, você vê que a função, ela tem um máximo absoluto aqui, ó. Nesse ponto. Você vê que é o ponto mais alto do gráfico. Portanto, é o ponto em que cuja imagem assume o maior valor comparado com as demais imagens da função. Então, essa altura aqui, ela vai representar, portanto, o nosso M maiúsculo. E esse ponto X aqui, onde ocorre o valor máximo, vai ser o que a gente está chamando de X2, né? O ponto de máximo, e X1, ponto de mínimo. Então, esse aqui vai ser o nosso X2. Tá? E o mínimo? Bom, a gente vê que o mínimo da função é atingido aqui nesse ponto do eixo X. Então, esse aqui vai ser o nosso X1. Certo? E essa imagem aqui, ó, que é negativa, ela vai ser o nosso M. Então, o M vai ser o F de X1, o M minúsculo. E o M maiúsculo é o F de X2. Então, neste caso aqui, você vê que os pontos de máximo e de mínimo são pontos interiores do intervalo fechado AB. Agora, vamos analisar o gráfico da direita.
tá? Então você vê que o valor máximo da função, neste caso, é atingido, e o valor mínimo da função é atingido extremo B. Aqui o f de A representa, e o B representa o M minúsculo, e o B, então o B é o meu x1, e o A é o meu x2. Então, neste caso, você vê que os pontos de máximo e mínimo absoluto ocorrem nas extremidades do intervalo AB. Note que no meu exemplo, a função ela é definida no intervalo fechado AB. Então, em todos os exemplos aqui, A e B fazem parte do domínio da função, ok? Então, nesse segundo exemplo que a gente acabou de ver, os pontos de máximo e mínimo ocorrem nas extremidades do intervalo AB. O terceiro exemplo, que está à esquerda, o que você observa? Nitidamente que o máximo ocorre aqui em um ponto interior do intervalo. Portanto, esse aqui vai ser o meu x2. Tá? E, portanto, o f de x2 vai ser o meu M maiúsculo. E o mínimo absoluto da função ocorre no ponto x igual a A. Então, A vai ser o meu x1 e o valor da imagem f de x1 vai ser o meu M. Então, neste exemplo, você vê que o máximo ele ocorre num ponto interior e o mínimo ocorre numa extremidade do domínio AB. E o quarto e último exemplo, que é esse exemplo da direita, você observa nitidamente que o mínimo absoluto ocorre aqui, ó. Então, esse é o ponto em que ocorre a menor das imagens da função. Então, esse vai ser o meu x1. E essa imagem aqui vai ser o meu M minúsculo. E o ponto de maior imagem, que é o ponto de máximo absoluto da função, ocorre exatamente na extremidade B. Então, você vê que o B é o meu x2, que é onde ocorre o ponto de máximo da função. E o valor máximo é o f de x2, portanto, é o f de B, e vale M do intervalo. Bom, se a gente retirar as hipóteses de que o intervalo seja fechado e limitado, ou que a função seja contínua, então as conclusões do teorema 1 não são garantidas, tá? Aqui não é I, e é melhor trocar por OU. Porque se você tira uma delas, então você já não garante a validade do teorema. Ou seja, as conclusões do teorema 1 não são garantidas. Vamos ver exemplo? Então, veja, o teorema, para ser válido, você tem que observar se as hipóteses todas estão sendo cumpridas. Ou seja, que a função ela tem que ser contínua no intervalo fechado limitado. Tá? Se você tirar a hipótese de f ser contínua, por exemplo, se você considera uma função que seja descontínua no intervalo AB fechado, limitado, então a consequência não vai ser necessariamente garantida. Ou seja, você não vai garantir que a função assuma um valor máximo ou um valor mínimo. Tá? Da mesma forma, se você retira a hipótese do intervalo ser fechado e limitado, você também, mesmo com a função contínua, você também não garante a existência de um valor mínimo nem ou de um valor máximo para a função f. Tá? E exemplos a gente já viu aqui. Vamos voltar lá? É esse exemplo aqui. Ó. São essas funções do exemplo 2. Olha lá, esses dois exemplos aí. Né? As funções são contínuas, mas olha, no exemplo da esquerda, o intervalo D, ele não é um intervalo fechado, aberto em 0 e fechado em 2. Ele é um intervalo semi-aberto ou semi-fechado. Tá? E olha o que aconteceu. A função ela não assume um valor mínimo. Tá? Então a função f não tem valor mínimo absoluto. E isso é uma consequência do fato de você ter corrompido lá
as hipóteses do teorema 1. A mesma coisa no gráfico da direita. Né? Você tirou fora do seu conjunto os extremos do intervalo 0,2. Então, o que aconteceu? Olha lá. A função, nesse exemplo, ela não tem nem valor máximo e nem valor mínimo. Tá? Você vê que ela não apresenta valor máximo nem mínimo nesse conjunto 0,2, aberto no 0, aberto no 2. Tá? E se você retirar a hipótese de deve ser contínua, você também pode não garantir a validade do teorema. Vamos ver um exemplo aqui. Ó. Esse exemplo. F de x igual a x, se 0 menor ou igual a x menor que 1, e 0 se x igual a 1. Vamos fazer o desenho desse gráfico? Você vê que o domínio é fechado no 0, fechado no 1. Né? O conjunto domínio é o intervalo fechado 0, 1. Para os pontos entre 0 e 1, incluindo 0, a função f de x é igual a x. Então você vê que o gráfico dessa função, nesse conjunto aí, entre 0 e 1, é o gráfico da reta identidade. Portanto, é assim, ó. É o gráfico da reta identidade. Só que quando chega aqui no ponto 1, você tem que botar uma bolinha aberta. Por quê? Porque quando o x é igual a 1, a função ela vale 0. A imagem de 1 pela função é 0. Então, você vê que esse ponto aqui, ele faz parte do gráfico. O ponto 1, 0, ele faz parte do gráfico. Você vê que essa função ela é descontínua em x igual a 1. Você vê que a função ela é contínua em todos os pontos do intervalo 0, 1, exceto no x igual a 1. Nos demais pontos ela é contínua. Tá? E, mesmo ela sendo descontínua em apenas um ponto, você vê que essa função ela não tem valor máximo. Ela tem valor mínimo. O valor mínimo é atingido em x igual a 0. Mas ela não possui valor máximo. Tá? O valor máximo dela seria aqui. Só que esse ponto, ele não faz parte do gráfico. E o f de 1 não é 1, é 0. Então, essa função, você vê que f não tem máximo absoluto. Você vê que ela tem mínimo absoluto. Né? F possui o mínimo absoluto da função é 0 e é atingido em dois pontos do domínio, em x igual a 0 e x igual a 1. Então, esses pontos aqui são os pontos em que f atinge o seu valor mínimo absoluto, que é 0. Tá? Só que ela não atinge, f não tem máximo absoluto. Então, o teorema não está sendo, a conclusão do teorema 1 não está sendo garantida, porque o teorema garante a existência dos dois, tanto do máximo absoluto quanto do mínimo absoluto. Bom, agora vamos definir os pontos de máximo local e mínimo local. Tá? Nós acabamos de definir os máximos e mínimos absolutos, ou máximos e mínimos globais. Agora vamos definir os locais. Bom, a gente diz que uma função f tem um valor máximo local em um ponto interior C do seu domínio, se o f de C for maior ou igual ao f de x, para todo x em um intervalo aberto que contenha C. Então, o que diferencia essa definição da definição de máximo absoluto? É exatamente essa condição aqui, ó. Lá na definição de máximo absoluto, o f de C esperava todas as imagens para todos os x do domínio. Aqui não, é apenas para os valores de x em um intervalo aberto contendo C. É ali na vizinhança do ponto C. Se na vizinhança do ponto C você garante que f de C é maior que as imagens dos vizinhos de C, então o ponto C é um ponto de máximo local. Tá?
De maneira similar, a gente define o mínimo local. Uma função f tem um valor mínimo local em um ponto interior C de seu domínio, se o f de x, de C, for menor ou igual ao f de x, para todo x no intervalo aberto contendo C. Então, de novo, o que diferencia a definição de valor mínimo local do valor mínimo absoluto é exatamente essa condição aqui, que eu circundei, de vermelho, certo? Porque lá na definição do mínimo global, o f de C ele tem que ser a menor das imagens para todos os pontos x do domínio. Aqui não, basta que o f de C seja a menor das imagens para todos os x ali na vizinhança do ponto C, tanto à direita quanto à esquerda de C, ou seja, para todo x num pequeno intervalo aberto contendo C. Essa definição que a gente deu aqui supõe o ponto C ponto interior do conjunto, do domínio da função f. Agora, você pode estender o conceito de mínimo local e máximo local para os pontos extremos. Por exemplo, se você tiver um ponto de máximo e ou de mínimo no extremo esquerdo do intervalo, então você vai pensar em todos os valores de x que estão na vizinhança desse extremo, porém somente à direita desse ponto, desse extremo, já que à esquerda a função não está definida. Mesma coisa se você tiver esse conceito estabelecido de mínimo local e máximo local em um ponto que seja do extremo direito do intervalo. Então, isso significa o quê? Então, os pontos que você vai considerar são os pontos que estão à esquerda desse extremo. Então, o máximo local, respectivamente mínimo local, ele poderá ocorrer numa extremidade de intervalos se a desigualdade apropriada for válida para todo x em um intervalo semiaberto que contenha tal extremidade. Então, neste exemplo aqui, vamos estabelecer os pontos de máximo local, mínimo local, máximo global, mínimo global. Ok? Por exemplo, vamos primeiro detectar os máximos locais. Veja, eu tenho um máximo local ocorrendo aqui, nesse ponto do gráfico. Você vê que essa imagem, que x igual a c, representa um ponto de máximo local. Certo? Porque se você pega uma vizinhança do ponto C, as imagens de todos os valores de x que estão nessa vizinhança, olha lá, elas são superadas pelo f de c. Então você vê que o f de c ele é maior ou igual ao f de x para todos os x que estão aqui na vizinhança do ponto C. Da mesma forma, o x igual a d é também um ponto de máximo local, porque você vê que a imagem f de d ela é maior ou igual que a imagem de todos os valores x que estão aqui ao redor de d. Qualquer x que você pegar aqui próximo de d, as imagens que eu estou pintando de azul, você vê que todas elas são superadas pela imagem máxima nesse pequeno intervalo, que é o f de d. Então, aqui nós temos máximo local. Aqui também nós temos máximo local. Bom, você vê que o ponto x igual a d, ele é um máximo local e ele é um ponto também de máximo absoluto, porque o f de d supera todas as demais imagens quando você olhar para todos os x que estão no intervalo AB. Bom, agora vamos olhar para os mínimos, vamos buscar os mínimos locais. Onde que nós temos mínimos locais? Bom, você vê que nesse ponto aqui do gráfico, isso aqui é um ponto de mínimo local, né?
O ponto x igual a E é um ponto de mínimo local. Porque você pega uma vizinhança aqui de x igual a E, quaisquer valores de x que você pega aqui na vizinhança do E, as imagens elas são maiores do que o f do E. Nesse ponto x igual a E, você tem um mínimo local. Tem algum outros pontos de mínimo local? Sim, os extremos, né? Como a gente viu, a adaptação para os extremos, né? Definição de máximo e mínimo local para os extremos, basta você fazer a adequação aí da definição. No caso aqui, como A é um extremo do intervalo AB, então você vai considerar os pontos da vizinhança de A que estão apenas à direita do ponto A. Se você pegar todos os valores de x à direita de A, as imagens, o f desses x vão ser sempre maiores do que o f de A. Então, o x igual a A é também um ponto de mínimo local. E nota que o f de A ele é o menor das imagens. Comparada com todas as imagens f de x, quando x varre o conjunto intervalo AB, o f de A é o menor das imagens. Então, o mínimo local é também mínimo absoluto. E o ponto extremo do intervalo B, o extremo B do intervalo, ele é também um ponto de mínimo local. Certo? Por mesmo motivo. Quaisquer x que você pegar agora à esquerda de B, você vê que as imagens desses f de x superam, todos eles superam a imagem do f de B. Os extremos locais, eles também são chamados de extremos relativos. Você tem máximos locais ou máximos relativos, mínimos locais ou mínimos relativos. Uma outra observação, todo máximo absoluto é também máximo local. Da mesma forma, todo mínimo absoluto é também mínimo local. Porque o extremo absoluto, ele em particular satisfaz as condições de extremo local. Por exemplo, um ponto C de máximo absoluto significa que o f de C é maior ou igual ao f de x para todo x do conjunto domínio. Em particular, vai ser maior ou igual ao f de x para todo x na vizinhança do ponto. Certo? Então, por isso que todo máximo absoluto é máximo local e todo mínimo absoluto é mínimo local. Teorema 2 é um teorema que nos dá uma condição necessária para que um ponto seja de máximo local ou mínimo local. Então, veja, se f possui um valor máximo ou mínimo local em um ponto C pertencente ao interior do domínio de f, e se a f' está definida no ponto C, então f' de C é igual a zero. Então, essa é a condição necessária para que C seja um ponto de máximo ou mínimo. É que o f' de C seja igual a zero. Ok? A prova é tranquila e a gente vai fazer. Algumas demonstrações são necessárias a gente verificar, porque isso enriquece a compreensão dos fatos. Tá? Isso faz com que você adquira uma maior compreensão acerca do assunto abordado. Eu tenho que supor que f tem um valor máximo local num ponto x igual a c. Vou mostrar que o f' de c é igual a zero. Aí eu deixo como exercício vocês repetirem a prova, supondo que f tem valor mínimo local em x igual a c. Aí vocês vão fazer uma prova similar e vão concluir também que o f' de c é igual a zero. Claro que a hipótese geral é que a função f tem derivada no ponto C. Claro, senão você não pode, não faz nem sentido em falar de f' de c, muito menos falar que vale zero. Tá? Bom, eu vou supor então que f tem um valor máximo local em C. O que isso significa? Pela nossa definição, que a imagem f de C supera todas as imagens f de x para todo x numa vizinhança de C. Tá? A gente escreve essa informação usando x próximo de C, que é esse símbolo aqui, ó.
2 til. Tá? Para dizer que o x está próximo de C, tanto a direita quanto a esquerda. Como C é um ponto interior do domínio de F, tá? Isso é hipótese. Aqui, ó. Isso é a hipótese do meu teorema. Está aqui, ó. C é um ponto interior do domínio da função. Então, isso significa que a derivada f' de C ela é definida pelo limite bilateral. Né? O limite de definição de derivada. Limite de f de x menos c, menos f de c sobre x menos c quando x tende a c. Esse limite ele é um limite bilateral. Então, ele existe e ele é igual aos limites laterais quando x tende a c pela direita e quando x tende a c pela esquerda. Por quê? Porque C é um ponto interior. Então, C ponto interior, você vê que essa hipótese ela é importante para você garantir que a função está definida tanto à direita de C quanto à esquerda de C. Vamos analisar os limites laterais separadamente? Veja, o limite bilateral existe, é a derivada de f no ponto C, e esse limite bilateral é igual a cada um dos limites laterais, com o x tendendo a C pela direita e com o x tendendo a C pela esquerda. Então, vamos analisar primeiramente com o x tendendo a C pela direita. Mas por que eu estou analisando x tendendo a C pela direita? Veja, a minha hipótese diz que próximo de C, o meu ponto x igual a C, ele é um ponto de máximo local. Então, você tem aqui o f de C e o seu gráfico vai ter esse aspecto aqui, ó. Entendeu? Então, se você pega um x à direita de C, o que você observa? Bom, as imagens f de x, elas são menores ou iguais a f de C, certo? Por quê? C é um ponto de máximo local. Então, você sabe que o f de x é menor ou igual a f de C para todo x maior do que C. Portanto, isso significa o quê? Que o f de x menos f de C é menor ou igual a zero. Então, você vê que esse cara aqui é menor ou igual a zero. E o x menos C? Ora, gente, eu estou analisando aqui os valores de x que estão apenas convergindo a C pela direita. Então, para esses valores de x menos C, ele é o quê? Positivo, né? Já que o x está à direita de C. Então, isso significa o quê? Que esse quociente, ele é menor ou igual a zero. Como a função aqui como esse quociente é menor ou igual a zero, para todo x próximo de C e o x maior do que C, então o limite também é menor ou igual a zero. Isso é resultado de um teorema que a gente viu em aulas passadas. Então, quem ainda não se lembra desse resultado, pode voltar lá nas aulas sobre limite. Vamos agora analisar o limite à esquerda, quando x tende a ser pela esquerda. De novo, né, vamos fazer uma figurinha aqui ilustrando, o C está aqui. Agora você vai pegar todos os valores de x à esquerda de C. Então, para esse x à esquerda de C, o que você observa? Que as imagens, claro, elas são superadas pela imagem f de C. Então, de novo, você tem f de x menos f de C menor ou igual a zero. Só que agora o x, olha, o x está aqui, ó, à esquerda de C. Só que agora o x menos C, ele é o quê? Ele é negativo. Então, o quociente vai ser, portanto, maior ou igual a zero, né? Porque se o numerador é menor ou igual a zero e o denominador é menor do que zero, então isso significa que o quociente, como um todo aqui, ele vai ser o quê? Maior ou igual a zero. Tá? Bom, se o quociente é maior ou igual a zero para todo x, então, usando o resultado que a gente viu de limite, você conclui que o limite também será maior ou igual a zero. Então, veja, analisando o limite lateral à direita, você concluiu que o f' de C é menor ou igual a zero. E analisando o limite lateral à esquerda, você concluiu que o f' de C é maior ou igual a zero. Então, veja, você tem as duas coisas acontecendo. F' de C maior ou igual a zero e f' de C menor ou igual a zero. Portanto,
para que essas duas inequações ocorram, só é possível em que o f' de c é igual a zero. Tá? Porque a única possibilidade de um número ser simultaneamente maior ou igual a zero e menor ou igual a zero é ele ser igual a zero. Essa figurinha aqui, ela ilustra bem essa análise que a gente fez aqui quando separamos os limites laterais. Por exemplo, você olha para a análise do limite lateral com x tendendo a c pela direita, a gente viu que o quociente, ele é o quê? Menor ou igual a zero, né? O quociente dá o quê? Menor ou igual a zero. Mas o quociente, ele representa o coeficiente angular das retas secantes, lembra? Para cada x próximo de c pela direita, você tem ali o quê? O coeficiente angular das retas secantes. E c menor ou igual a zero está me dizendo que esses coeficientes angulares são menores ou iguais a zero. Ou seja, em outras palavras, está dizendo que a inclinação da reta forma um ângulo maior do que 90 graus e menor que 180 graus. Ou seja, um ângulo do segundo quadrante, né? Que é o que acontece aqui, ó, com essas retas verdes. Tá? Então, essas retas representam os coeficientes angulares das secantes quando você está à direita de C. E elas são, portanto, menores ou iguais a zero. E quando você analisa o limite lateral com x tendendo a c pela esquerda, o que a gente viu? Que o coeficiente angular dessas retas secantes agora fica o quê? Positivo, maior ou igual a zero. Dizendo, portanto, que a inclinação delas é um ângulo entre 0 e 90 graus, como é o caso dessas retas em azul que vocês estão vendo. Então, no limite, o que acontece? O coeficiente angular, ele dá zero. Ou seja, o f' de C é de fato zero. E isso foi possível por quê? Porque você está aqui numa situação em que esse ponto aqui é um ponto de máximo local. Tá bom? Vocês agora vão repetir essa demonstração para o caso em que o x igual a c é um ponto de mínimo local. É bem similar e eu deixo como exercício. Então, com conclusão de tudo que a gente viu até aqui, quais são as conclusões que a gente pode tirar? Primeiro, os únicos locais onde uma função f pode ter valores extremos, locais ou globais, são os pontos interiores onde f' é zero, como é o que mostra aí o teorema 2, os pontos interiores onde f' não existe, tá? Embora isso não está contemplado pelo teorema 2, porque lá no teorema 2 você supõe que a função é derivável, mas você conclui que, caso ela não seja derivável, ali você, então, se você tem um ponto de extremo local, se a função for derivável nesse extremo, a derivada vai ter que ser zero. Agora, se ela não for derivável, ainda assim você pode ter ali um ponto de máximo local ou mínimo local. Então, se eles ocorrerem, eles vão poder também ocorrer em pontos onde a derivada não existe. Tá? E eles podem também ocorrer nas extremidades do domínio. E tudo isso, essas três coisas, né, essas três conclusões, a gente viu no exemplo lá de cima. Certo? Então, a gente vai voltar lá no exemplo de cima para verificar essas três conclusões. Antes disso, vamos passar por essa definição aqui. Ó. Um ponto interior do domínio de uma função f, onde f' é zero ou é indefinida, é chamado ponto crítico de f. Então, a definição é bem clara, né? Se você tem um ponto interior do domínio da função, se nesse ponto, chama de C, se o f' de C for zero, então esse ponto C é chamado de ponto crítico. Se o f' de C não existir, for indefinido, esse ponto x igual a C também é chamado de ponto crítico. Vamos identificar na função do exemplo 5, então, os pontos críticos. Veja, quais são os pontos críticos da função? Vou circundá-los. Esse ponto aqui é um ponto crítico.
E você vê que ele é um ponto em que a derivada nesse ponto é zero. Ou seja, você vê que a reta tangente aqui ela é horizontal. Tá? Então, esse ponto C, ele é um ponto crítico e você sabe que o f' de C é zero. E é um ponto onde você tem reta horizontal, reta tangente horizontal. Esse outro ponto aqui, o ponto x igual a E, ele também é um ponto crítico. Tá? Então, x igual a C, já vimos, é crítico. X igual a E também é um ponto crítico. E nesse ponto, você também tem que a derivada é zero, né? Por isso que ele é chamado de ponto crítico, porque é um ponto onde a derivada se anula. Tá? Esse ponto aqui, ó, x igual a D, ele é também um ponto crítico. Ele é um ponto crítico em que a derivada não existe, né? Porque você vê que nesse ponto as derivadas laterais são diferentes, né? Indicando que aqui nesse ponto você vai ter um par de retas tangentes, uma tangente assim e a outra tangente assim. A gente já viu isso em aulas passadas, né? Essa tangente aqui, o coeficiente angular é dado pela derivada lateral esquerda. E o coeficiente angular dessa outra reta tangente aqui, ela é dada pela derivada lateral direita. Então você vê que esse ponto é um ponto em que a derivada não existe. Mas ele é um ponto crítico. Tá? Porque a definição de ponto crítico é essa. São os pontos em que ou a derivada é zero ou a derivada não existe. Bom, e os pontos extremos A e B? Eles são pontos críticos? Não, né? Você vê que x igual a A e x igual a B, eles não são pontos críticos, por quê? Porque eles não são pontos interiores do domínio da função. Eles são pontos extremos, tá? Então, para ser ponto crítico, tem que ser um ponto interior, tá bom? Bom, atenção, o teorema 2 nos diz que x igual a C, pertencente ao interior do domínio de F, ser ponto de máximo local ou mínimo local, e F ser derivável em C, implica f' de C igual a zero. Então, simplificando, o teorema 2 diz o seguinte, que se C é um ponto de máximo local ou mínimo local, então a derivada é zero. A recíproca nem sempre é verdadeira. Tá? Você pode ter pontos em que a derivada é zero e esse ponto não ser nem de máximo e nem de mínimo local, que é o que a gente vai ver nesse exemplo aqui. Ó. f de x igual a x3. Essa função f de x igual a x3, ela tem ponto crítico em x igual a zero. Por quê? Porque se você fizer o f' de zero, dá zero. Né? Veja, o f' de x é 3x2. Então, se você fizer o x igual a zero, então o f' de zero é zero. Então, você tem um ponto em que a derivada é nula, porém, o x igual a zero não é um ponto de máximo e nem de mínimo. Porque se você olhar para a função f de x igual a x3, o gráfico dela é essa cúbica aqui. Ó. Porque qualquer vizinhança do zero, o f de zero vai ser menor que algum f de x1, e vai ser maior que algum f de x2. Por exemplo, se você pega os x daqui, x1, as imagens são maiores do que zero, é positivo. E se você pega aqui, x aqui, por exemplo, x2 aqui, menor do que zero, a imagem f de x2 é menor do que zero. Então, o que você tem? O zero é menor que o f de x1 e é maior do que o f de x2, sempre. Tá? Tá? Então, isso é para todo x1 positivo e para todo x2 negativo. Então, f não tem. X igual a zero não é nem máximo nem mínimo. Tá, gente? Então, cuidado. Não vai fazer interpretações errôneas do teorema 2. Repetindo, o teorema 2 está dizendo o seguinte, que se a sua função, se x igual a c é um ponto de máximo ou de mínimo, então a derivada nesse ponto se anula. A recíproca não é verdadeira, ou seja,
Se a derivada num ponto se anula, você não pode concluir que esse ponto é máximo ou mínimo local. Um outro exemplo é o f de x igual a x elevado a 1/3. Vou trocar a letra aqui, vamos chamar de g. A função g de x igual a x elevado a 1/3, o gráfico dela tem esse aspecto aqui, ó. O que você observa? Que o x igual, que o g' de 0 não existe. Portanto, 0 é um ponto crítico. E, no entanto, x igual a 0 não é máximo nem mínimo local. Pelo mesmo motivo do exemplo anterior. A mesma coisa foi o que aconteceu com esse exemplo aqui, ó. Tá bom? Vamos escrever. Ok? Então, tá aí dois exemplos. No primeiro exemplo é ponto crítico que a derivada existe no ponto 0 igual a 0. E no segundo exemplo, o ponto é crítico porque a derivada não existe no ponto 0. E em ambos os exemplos, x igual a 0 não é ponto nem de máximo nem de mínimo. Como determinar os extremos absolutos de uma função contínua f em um intervalo fechado ilimitado? Bom, então o processo para você determinar os extremos absolutos. Você sabe que se um ponto ele for de máximo ou de mínimo, então ele vai ter que ser um ponto crítico. E esse ponto crítico, ele pode eventualmente ser um ponto de máximo absoluto ou mínimo absoluto. Porque a gente sabe que os máximos absolutos e os mínimos absolutos podem ocorrer no interior do conjunto. Tá? Então, se isso acontecer, ele também será um ponto crítico. Então, uma maneira é você buscar os pontos de extremo entre os pontos críticos. Tá? E aí você também tem que analisar as extremidades, porque você sabe que os extremos absolutos podem ocorrer nas extremidades. Então, a dica é essa. Você calcula f em todos os pontos críticos e calcula f nas extremidades. E aí você toma o maior e o menor dentre esses valores encontrados. O maior será o máximo absoluto e o menor será o extremo, o mínimo absoluto. Então, vamos encontrar os extremos absolutos da função f de x igual a 10x, que multiplica 2 menos ln de x, no intervalo 1 é 2. Então, vamos calcular a função nos seus pontos críticos e nas extremidades. Seguir o roteiro dado aqui, certo? Calcular f nos pontos críticos e nas extremidades. E ver quem que é o maior e quem que é o menor. Como a função é contínua e está definida no intervalo fechado, então, pelo teorema 1, a gente sabe que esta função vai assumir seu valor máximo e seu valor mínimo. E aí a gente quer encontrar esses valores. Então, primeira coisa, para achar os pontos críticos, você antes tem que achar a derivada da função. Então, quem é o f' de x? Vejam, aqui você tem que aplicar a regra do produto. Então, vai ficar a derivada de 10, o primeiro termo é 10x, o segundo termo é 2 menos ln de x. Então, fica a derivada do primeiro termo, que é 10x, portanto, 10, vezes o segundo termo, que é 2 menos ln de x. Depois vem mais o primeiro termo, que é 10x, vezes a derivada do segundo termo, que é a derivada de 2 menos ln de x. A derivada de 2 é 0 e a derivada do ln de x é 1 sobre x. Claro que como eu estou no intervalo x entre 1 e e ao quadrado, então eu não tenho problemas aqui com 1 sobre x, né? E a gente sabe que 1 sobre x não está definido para x igual a 0. Da mesma forma que o ln de x está definido para x, apenas para x maior que 0, porém, como eu estou no intervalo 1, é 2, então nesse intervalo o x é garantidamente positivo. Então, f' de x fica 20 menos 10 ln de x, e aqui vai ficar menos 10 linha de x dá. Você quer resolver essa equação igual a 0. Né? Então, essa equação 10 menos 10x igual a 0, o que você pode fazer aqui? Botar o 10 em evidência. Então, fica 1 menos ln de x igual a 0. Aí você pode dividir a equação por 10, isso equivale a cancelar o 10.
Portanto, para isso dar zero, o ln de x tem que ser igual a 1. E onde que o ln de x é igual a 1? Quando x é igual ao e. O e é aquele número irracional, base do logaritmo natural, que vale aproximadamente 2,72. E ele está nesse intervalo 1 e e ao quadrado, certo? Então pronto, x igual a e é um ponto crítico. Agora vamos avaliar o valor da função no ponto crítico. Bom, você sabe que o ln de e é 1, então isso vai ficar quanto? Ok? Agora vamos obter o valor de f nos extremos. Nos extremos do intervalo, né, gente? 10 vezes 1, que multiplica 2 menos ln de 1. Bom, ln de 1 é 0, então isso fica 20. Então f de 1 é 20. Agora você calcula o f no extremo e ao quadrado, que é 10 vezes e ao quadrado, que multiplica 2 menos ln de e ao quadrado. Então isso fica 10 e ao quadrado, que multiplica 2 menos 2 ln de e, aplicando a propriedade dos logaritmos, isso aqui vale 1. Então fica 2 menos 2 vezes 1, que é 0. Então isso aqui dá 0. Então pronto, né? No ponto crítico, a função vale 10e. E nos extremos vale 20 e 0. Então, quem é o mínimo absoluto? O mínimo absoluto é atingido no extremo e elevado a 2. E o máximo absoluto, onde ele é atingido? Vejam, o número e, ele é aproximadamente, arredondando para cima, o e é próximo de 2,72. Então, isso aqui é aproximadamente igual a 27,2. Tá? Ou seja, o 27,2 é um número maior do que 20. Então, você vê que o máximo ocorre no ponto x igual a e. Tá? Então, o valor máximo. Então, x igual a e é ponto de máximo absoluto, ou máximo global. E o ponto x igual a e ao quadrado é ponto de mínimo absoluto ou mínimo global. Ok? Bom, vamos fazer agora a mesma coisa para o exemplo f de x igual a x elevado a 2 terços no intervalo menos 2, 3. Então, solução f de x igual a x elevado a 2 terços, você primeiro tem que derivar. Então, se você faz as contas, o f' de x vai ser 2 terços de x elevado a 2 terços menos 3 terços, que é menos 1 terço. Tá? Isso mostra pra gente que o f' de x vale 2 sobre 3 a raiz cúbica de x. Veja que o f de 0 é 0, né, gente? A função ela é definida no ponto x igual a 0. Tá? Você vê que f de 0 é igual a 0, que pertence ao domínio menos 2, 3. Porém, o que você conclui? O que você sabe? Que o f' de 0 não existe. Mas não existe o f' de 0. Né? Por quê? Olha para a expressão de f' de x. É 2 sobre 3 raiz cúbica de x. Se você fizer x igual a 0, vai ter divisão por 0. Né? Então, a derivada não está definida em x igual a 0. Então, isso mostra o quê? Que o x igual a 0 é um ponto crítico. Por quê? Porque o f' de 0 simplesmente não existe. Veja, 0 é um ponto interior do intervalo e o f' de 0 não existe. Então, pronto. 0 é um ponto crítico. E é o único ponto crítico. Né? Porque o f' de x ele não se anula para ninguém. O f' de x ele é diferente de 0 para todo x diferente de 0. E a gente já calculou o f nesse ponto. Vale 0. Então, agora o que nós temos que calcular? O valor de f nos extremos.
Então vamos lá, o f de menos 2 é quem? Pela definição é menos 2 elevado a 2/3. Isso é a raiz cúbica de menos 2 ao quadrado, que é a raiz cúbica de 4. Ok? E o f do outro extremo, então veja, comparando esses três valores, aqui 0, raiz cúbica de 4 e raiz cúbica de 9, quem é o valor maior, quem é o maior deles? É a raiz cúbica de 9. Né? A raiz cúbica de x é uma função crescente. Tá? Então, se 9 é maior que 4, então a raiz cúbica de 9 também é maior que a raiz cúbica de 4. E o menor valor é o 0. Então, o valor máximo ocorre, né? Então, o máximo absoluto ocorre no ponto x igual a 3, e x igual a 0 é ponto de mínimo global. Se você fizer o gráfico dessa função, você vê que o ponto 0 é um ponto onde a derivada não está definida, tá certo? Então, isso aqui, esse ponto x igual a 0, ele é um ponto de mínimo absoluto. O ponto x igual a 3, ele é de máximo absoluto, ou máximo global, e é também máximo local, né? Ele é máximo absoluto e é também máximo local. Esse ponto x, esse ponto aqui, ele não é de máximo absoluto, mas ele é um ponto de máximo local. Esse ponto aqui, ele é um ponto de mínimo absoluto e é também um ponto de mínimo local. O x igual a 0. Ok? Então, está aí o gráfico da função. Ok? Bom, então, com isso, a gente finaliza esse assunto e nos vemos na próxima aula. Um abraço a todos e até mais.